Boa noite para você que me acompanha aqui no canal do YouTube História de Santa Cruz. Um feliz finalzinho de feriado, Dia do Trabalho. Aliás, é Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador? Acho que é Dia do Trabalhador, né? Nós, trabalhadores do Brasil, merecemos este feriado. Para quem aproveitou, ótimo, um descanso. Mas amanhã já é sexta-feira, como diz a garotada, sextou ou vai sextar amanhã, já é o finalzinho de semana, e nós já estamos aqui no mês de maio. Mês de abril já era. Então, uma boa noite, um grande abraço e um excelente início de maio para você que me está acompanhando aqui no canal de História de Santa Cruz. Imperial Fazenda de Santa Cruz, grandioso Hospital do Paço. Antes desse Hospital do Paço, nós tivemos um hospital dos jesuítas. Esse hospital dos jesuítas ficava ao lado do convento, ao lado direito do convento, e funcionou plenamente até cerca de 1816. 16, 17, 18, quando assume a superintendência o Visconde do Rio Seco, num período de uma administração com grandes realizações, uma administração muito promissora, uma administração que marcou realmente de forma positiva para Santa Cruz. Porque o Visconde de Rio Seco, além de ser muito talentoso como administrador, era amigo pessoal de Dom João VI, foi ministro e naturalmente, tinha prestígio. Então, claro, óbvio, que ia conseguir verbas para Santa Cruz. Ainda mais que foi num período anterior ao casamento de Dom Pedro, príncipe, filho de Dom João, com a arquiduquesa Dona Leopoldina. Então, o palácio estava passando por transformações de ampliação, de reforma, melhoramentos e, obviamente, rolou muita grana. Mas na área que nos interessa aqui hoje, que nós estamos falando do hospital, o Visconde de Rio Seco foi um dos administradores que mais investiu, que mais se interessou em proporcionar, principalmente aos escravizados da fazenda, aí naquela época era a Fazenda Real de Santa Cruz, melhores condições de vida. E uma delas foi exatamente o hospital. O hospital, como disse, ficava ao lado do convento dos jesuítas. Com a reforma do palácio e já a expectativa de que nós estaríamos recebendo uma princesa, uma arquiduquesa, filha de um poderoso imperador, Francisco I, era preciso que a imagem do palácio, a imagem de Santa Cruz, figurasse bem em todos os espaços possíveis, né? Então, o Visconde do Rio Seco achou por bem desalojar os pacientes, os doentes que estavam nesse hospital. Como disse, ficava ao lado do convento, então bem pertinho do local onde se hospedava a realeza. Então, ele entendeu que talvez fosse mais interessante, porque vocês imaginam o seguinte, um hospital, quer queiramos ou não, sempre tem pessoas doentes, moribundos, aí começa a acumular. Isso naturalmente não figurava muito bem, digamos assim. Então
Foi uma providência do Visconde Rio Seco no sentido de retirar o- os pacientes dali, retirar os doentes. Foram alojados em senzalas, eu falei favelas, mas em determinadas pinturas, como aquela do Eduardo Delbrand, realmente a senzala parece um pouco com as favelas. Mas vamos lá. Então, o hospital foi desativado, esse hospital que ficava ao lado do Palácio Real de Santa Cruz. Quando, por exemplo, quando chega, nós estamos falando aqui de 1818, mas já 2 anos antes, em 1816, tem já um projeto, é apresentado um projeto para a construção de um novo hospital, que seria exatamente o Hospital do Paço. Só que isso não vai acontecer de imediato. Por que que não vai acontecer de imediato isso? Bom, nós estamos aqui falando de um período que o governo Dom João estava, vamos dizer assim, investindo muito, gastando muito em obras que eles consideravam, digamos, de prioridade. Para eles era prioridade. Por exemplo, criar condições de conforto, de segurança, de acessibilidade, tanto no Palácio de Santa Cruz, no caso o convento transformado em Palácio Real, como também na Quinta da Boa Vista e outras obras no Rio de Janeiro. Afinal de contas, a família real tinha chegado em 1808 e muitas transformações ocorreram nesse período, tanto que os viajantes vão registrar isso. Então, o hospital, claro, para nós, pacientes, né, o hospital seria prioridade 1. Mas para Dom João, mais para o Visconde de Rio Seco, mais para a realeza, os administradores, não seria essa prioridade número 1. Então o hospital foi ficando, a construção de um novo hospital foi ficando para trás. Isso só vai acontecer, por incrível que pareça, esse novo hospital só vai acontecer mesmo 20 anos depois. Pois bem, a apresentação é sobre a Imperial Fazenda de Santa Cruz, o grandioso Hospital do Paço. O projeto, como eu falei, ele foi elaborado em 1819, mas já em 1816 surgem as primeiras correspondências, inclusive um ofício já propondo que fosse criado um hospital, mas o projeto mesmo só vem em 1819. As obras não aconteceram de imediato, as obras foram concluídas 20 anos depois, já na administração do superintendente, o coronel Fernando Pires. Grandioso com seus 2 andares. Isso aqui já é um texto que eu estou tirando aqui do historiador, memorialista e jornalista Benedito Freitas, no tomo 3º da História de Santa Cruz, aquela que pega a parte do Império, na página 230. Então havia 26 janelas na parte superior, ou melhor, 26 janelas exteriores no térreo e 32 no andar superior. Nele, como era comum em todas as construções daquela época, né, foi empregada madeira de lei em abundância, até porque a Fazenda Real de Santa Cruz, pela sua extensão, as matas ofereciam a possibilidade de ter muita madeira de lei. Então, usaram e abusaram da madeira de lei. Exteriormente, suas amplas e altas paredes eram pintadas de amarelo ocre, as guarnições de branco e as esquadrias em sua totalidade de azul vivo. Internamente, todo caiado e engessado, e as barras pintadas de verde e rosa. Veja que a mangueira, já naquela época, já estava pintando aqui e trazendo colorido para o Hospital de Santa Cruz. Observem esta foto, que infelizmente não está muito nítida, porque é uma reprodução de uma revista antiga, a revista Polianteia,
Mas dá para vocês terem uma ideia de como era grandioso esse hospital. Realmente era uma enormidade, um hospital bem grande, não é? Pelo número das janelas, vocês observam, ele tem as janelas da parte superior, e na parte de baixo tem uma varanda. O Benedito Freitas, nesse livro, ele vai descrevendo tudo. E é de forma muito interessante. Só que não dá para fazer tudo aqui, porque senão nós vamos ficar 2 horas falando e o pessoal já não aguenta nem 15 minutos. Havia 6 enfermarias instaladas no andar superior, 2 para doentes da superintendência, sendo uma para cada sexo. Isso sempre aconteceu, desde o tempo dos jesuítas, as, as enfermarias, os quartos sempre foram divididos em dois sexos, né? 2 para enfermos externos, uma para crianças e uma para enfermos que necessitavam de isolamento. Então havia alguns casos de doenças contagiosas que precisavam de isolamento. Então havia um quarto, né? Uma enfermaria própria. Então observe aqui nessa foto ao lado que havia uma varanda toda assoalhada e também um pequeno oratório com a imagem de Nossa Senhora das Dores. Naquela época, já falei, existia um sistema do padroado, ou seja, tudo ficava, a igreja ficava vinculada ao governo. Então, era importante, havia uma exigência, inclusive, até mesmo para ingressar no serviço público, que as pessoas fossem católicas. Quem não fosse católico tinha que dar um jeito de ser católico, é, para até existiam os chamados cristãos novos, aqueles judeus que chegavam aqui e acabavam tendo que se declarar que eram cristãos. Mas por quê? Porque era a questão do padroado. E o Visconde do Rio Seco, quando ele está como administrador aqui, ele recebe um relatório de uma pessoa lá do hospital que reclama de que eles não estavam recebendo, isso é o Benedito Freitas também que cita, né? Que os pacientes não estavam recebendo assistência religiosa. E aquilo vai chegar ao conhecimento de Dom João VI, e Dom João VI, como já nos reportamos aqui inúmeras vezes, era católico, católico ferrenho de assistir missa todos os dias, às vezes 2 missas por dia. Imagine só. Quando ele soube disso, Dom João VI ficou muito aborrecido e determinou ao Frei, né, que naquela época já não eram mais jesuítas, era a ordem franciscana, que designasse um sacerdote para diariamente ir lá prestar assistência religiosa aos pacientes. E ficou muito aborrecido mesmo, Dom João. Então vocês observem, esta foto, embora seja uma foto antiga, como eu falei, não tem tanta nitidez, mas dá para ter a impressão de que como o prédio era enorme, suntuoso mesmo. O Visconde do Rio Seco, Joaquim José de Azevedo, foi superintendente da Real Fazenda de Santa Cruz entre 1817 e 1821, na mais fecunda gestão administrativa, com inúmeras providências relacionadas ao tratamento da saúde dos escravizados, inclusive propondo que fosse construído um novo hospital em substituição ao antigo do tempo dos jesuítas. Já expliquei isso anteriormente. Aqui tem uma documentação daquele inventário do Arquivo Nacional, que fiz uma postagem ontem, de 12 de janeiro de 1816. Apontamentos do administrador da Fazenda de Santa Cruz sobre a construção de um hospital, conforme plano apresentado pelo engenheiro Francisco Cordeiro. Então vejam bem, o projeto começou a ser executado em 1819, mas em 1816 já havia um plano anterior.
Então, esse plano vai chegar ao conhecimento do vice-rei. Só por questões financeiras, questões de prioridade, ele não foi executado de imediato. Aqui já tem uma foto que foi copiada do livro do historiador Benedito Freitas, na página 242, esse terceiro volume da história de Santa Cruz, que fala do Império. É uma foto já não é mais hospital, aqui já era a residência de uma pessoa que assumiu Santa Cruz, que é o chamado Duriche. Depois estarei falando desse Duriche, que era um alemão que assumiu aqui a fazenda de Santa Cruz. Porque quando houve a proclamação da República, Santa Cruz ficou numa situação, digamos assim, caótica em termos de administração. Vejam bem, até a última administração do superintendente, o Manuel Gomes Archer, também já foi apresentado aqui um documentário sobre o Manuel Gomes Archer. Até a administração dele, tudo era organizado, porque a organização vem assim desde o tempo dos jesuítas. Claro que em determinados momentos nós tivemos aí altos e baixos, dependendo de um ou de outro administrador, mais zeloso, menos zeloso. Por exemplo, o Couto Reis foi excelente, o Gomes Arce também, o Conrado Jacó, outro, José Saldanha da Gama também, o Visconde de Rio Seco nem se fala, mas tem outros que deixaram a desejar. Deixaram a desejar, que não cumpriram aquilo que tinha que fazer. Mas aqui nós vamos falar da farmácia, porque o hospital tinha também a sua botica. No caso dos jesuítas, inclusive quando o Benedito Freitas escreve o capítulo sobre o Hospital dos Jesuítas, ele fala da botica, da farmácia, que era a farmácia, não é? Porque os medicamentos, quase todos os medicamentos, eram preparados na própria farmácia com ervas que eram obtidas na fazenda de Santa Cruz. Ontem eu falei sobre uma dessas ervas, quando eu citei o Couto Reis, né, que recebeu ordem de Lisboa, que ele tinha que mandar umas ervas lá para Portugal, e pecacunha, quer dizer, uma erva importante naquela época também. Então, a farmácia do Hospital da Imperial Fazenda de Santa Cruz ficava na parte térrea, juntamente com a cozinha, com a rouparia, almoxarifado, e na parte final havia um pequeno compartimento destinado aos doentes mentais. Então, era uma forma também, porque esses doentes mentais, inclusive a Maria Gran, quando ela chega aqui, ela encontra um doente mental. Isso havia aqui também na fazenda. Então, existia lá um compartimento especial. O historiador Benedito Freitas, no capítulo intitulado Hospital do Paço, volume 3 da História de Santa Cruz, página 231, descreve todas as dependências, afirmando que eram tratadas com zelo. Possuía uma escada interna revestida de extensa passadeira de oleado e toda a iluminação com lampiões e lanternas de cristal. Oferecia agradável aspecto quando outras seções do paço ainda utilizavam velas. Então, pelo que que escreveu aqui o Benedito, o hospital era privilegiado, porque se nem determinadas dependências do paço possuíam os lampiões de cristal, e o hospital já possuía as celas, por exemplo, os hóspedes tinham que levar vela ou lamparinas, então vejam a diferença. Observem pela esta foto, aqui o Benedito Freitas escreveu uma legenda escrita assim, ó: o grandioso edifício do Hospital Imperial de Santa Cruz, mais tarde Casa do Campeiro Mor,
e após Palacete do Duriche, que é esse alemão que eu falei para vocês, tombado pelo DIFAM, naquela época era DIFAM, Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que hoje é o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Essa sigla foi mudando, porque também teve uma época que foi SFAM, que era a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Aí ele escreveu aqui, foi tombado pelo DIFAM e hoje inexistente. Aí o Benedito Freitas aqui escreveu, que tombo. Porque realmente, Benedito Freitas tem razão quando ele faz essa ironia, porque o prédio tinha um valor histórico, arquitetônico, que deveria justificar esse tombamento, né, a preservação. Só que surgiram outros interesses e acabou, ele foi tombado, segundo o próprio Benedito escreve aqui, e depois ele foi destombado e acabou sendo demolido. Bom, como ele foi hospital, ele funcionou como hospital até o final da monarquia, permaneceu ainda como hospital até 1892. Aí já não havia mais interesse porque a República tinha sido proclamada, então tudo que tinha referência com a Fazenda Imperial precisava ser extinto, inclusive o hospital. O hospital estava ligado à Fazenda Imperial. Então vejam que absurdo, o hospital foi fechado, ficou desalojado, não tinha mais hospital, então passou a ser usada como eles chamavam de Palacete do Duriche, porque realmente era um palacete. E o Duriche, adiantando aqui, que eu vou ter que fazer uma apresentação sobre ele, foi era um empresário, um empreendedor, que na época que eu estava falando, acabei não completando. Quando houve a proclamação da República, vou usar um termo aqui, um pouquinho chulo, foi um barata voa. A coisa complicou porque Santa Cruz, que era uma fazenda organizadinha, como eu estava falando anteriormente, porque isso vinha desde o tempo dos jesuítas, os administradores mantinham aquilo tudo organizado. Tudo isso o Almanac Leme mostra bem, porque cada administração dessa tinha um superintendente, tinha todos os cargos. Quando é proclamada a República, isso não existe mais. O que vai acontecer? Olha só, quem é que vai ficar responsável pela administração de Santa Cruz? Aí sim, aí vejam que complicação, que confusão, por isso que eu falei barata voa. Me perdoe o termo, mas foi isso mesmo. Porque foi uma disputa. Primeiro, o Ministério da Justiça, de um lado, Ministério da Agricultura e Ministério do Exército. De quem é quem? Cada um queria ter, porque era uma fazenda rica, era riquíssima. Não é porque foi proclamada a República que ela deixou de repente. Claro que com o passar do tempo, com o descaso, com o descuido, com a negligência dos administradores, a coisa foi desandando. Assim como no período dos jesuítas também. Quando os jesuítas foram expulsos em 1759, houve um período também que a fazenda começou a entrar num processo de decadência. Uma fazenda que tinha 11 mil cabeças de gado, de repente passa para 3 mil. Isso é uma coisa absurda. Mas por quê? Porque os jesuítas tinham uma máxima que eles diziam, para a glória de Deus, ad majora de glória. Então essa máxima, quer dizer, tudo pela glória de Deus. Quando eles foram expulsos, isso não existiu mais. Mesma coisa, quando houve a proclamação da República, aqueles administradores que eram fiéis, como, por exemplo, Manuel Gomes Acha, eram fiéis à monarquia, fiéis ao monarca, ao imperador, não estão mais aí, e vem aí um alferes, vem mais não sei quem, que pessoas que eram do exército, muitas vezes sem nenhuma qualificação, e a coisa vai realmente desandar. E foi o que aconteceu com esse prédio que vocês estão vendo aí na foto, que eu estou fazendo questão de mostrar, que passou a ser o tal do Palacete do Duriche, que foi o cara que arrendou Santa Cruz, uma parte de Santa Cruz, naturalmente, porque
Quem é que vai assumir isso? Então, Eudoricho assumiu e ficou durante um tempo como se fosse o dono de Santa Cruz, em determinadas épocas. A gente vai ter que falar sobre isso aí para vocês perceberem como a coisa foi desagradável sob o ponto de vista da história. Nesse período que nós estamos abordando, que é o período da monarquia, o período do hospital da Fazenda Imperial, nós tivemos no dia 23 de agosto de 1823 a passagem da viajante inglesa Maria Graham. A Maria Graham, ela era professora, também desenhista e era casada com um oficial da Marinha, um capitão que era comandante de um navio da Marinha, um navio militar, que estava fazendo uma viagem ao mundo, acompanhando o marido. O marido morre durante a viagem, ela fica viúva, veio para o Chile, passou um tempo no Chile, depois veio para o Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, ela esteve duas vezes. Ela escreveu esse livro, Diário de uma Viagem ao Brasil, que foi a primeira edição que ela publicou. Esse livro foi publicado. Ela escreveu muitos outros livros, porque, como era filha de um almirante da Marinha Inglesa, imagine só, a Marinha Inglesa na época era como hoje, comparando como se fosse Estados Unidos, que se mete em tudo. A Marinha Inglesa naquela época estava em todos os países. E a Maria Graham, filha desse almirante, viajou também muito com ele, viajou pelos muitos países. Pois bem, quando ela chega no Brasil, ela vai escrever esse livro chamado Diário de uma Viagem ao Brasil, que é um diário. Claro que é um diário, porque ela vai escrevendo aqui no dia, por exemplo, ela escreveu aqui, ó, sábado, dia 23 de agosto de 1823, ela vai escrevendo o diário, mas ela faz também uma introdução com aspectos históricos e tal. Eu coloquei essa capa colorida com o retrato dela, ela está aqui com esse turbante. Dizem que as mulheres usavam turbante porque naquela época estava havendo infestação de piolhos. Inclusive a dona Carlota Joaquina, segundo contam aí os memorialistas. Quando eu falar memorialista, é porque não tem um documento histórico, foi aquela versão oral. Dizem os memorialistas que ela tinha tanto piolho que ela teve que raspar, tirar o cabelo todo e ficou careca, então passou a usar piolho. Pode ser que seja o mesmo caso da Maria Graham, mas ela está aqui nesse livro que já é uma edição atualizada. Eles deram outro título, botaram Viagem ao Brasil, mas é a Diário de uma Viagem ao Brasil. E no sábado, então, dia 23 de agosto de 1823, ela chega em Santa Cruz na sexta-feira, dia 22 de agosto, mas sábado, após passar o dia na Vila de São Francisco Xavier de Itaguaí, ela toma café em Santa Cruz, no Palácio Imperial, e segue para Itaguaí, porque a Maria Graham, ela era como se fosse uma curiosa, uma jornalista. Ela escreve assim, quase como se fosse uma jornalista. É muito interessante o texto dela, porque ela vai escrevendo assim como uma jornalista. A Maria Graham faz uma visita às senzalas, isso depois que ela passou em Itaguaí. Itaguaí ela conta sobre a presença, a visita que ela faz à aldeia indígena de Itinga, lá de Itaguaí, São Francisco Xavier. Então ela faz uma visita às senzalas que chama Aldeia dos Negros. Aldeia dos Negros. Acho que ela ficou influenciada com a aldeia lá da Itinga, lá de Itaguaí, e bota Aldeia dos Negros. Descrevendo o que considerou mais importante de uma população estimada em 1.500 pessoas, crianças, idosos, mulheres, homens, né, que eram escravizados. E aí ela dá destaque para o hospital, onde provou do caldo servido aos doentes, que ela diz que estava bom. Texto da Maria Graham. O imperador adotou grande parte de uma cômoda construção erigida por seu pai, Dom João VI, né? Naturalmente, Dom João VI não foi lá construir, mas mandou construir, né? Destinada às cavalariças reais. Como eu já falei, Dom Pedro I era um apaixonado por cavalos de raça.
para a instalação de um hospital. Então, essa cavalariça, que era a coudelaria, ela foi adaptada. A Maria Grã chega em 1823, ela visita o hospital, não é o hospital que nós estamos falando aqui, e sim o hospital improvisado nessa coudelaria, porque, naturalmente, depois da senzala, eles levaram para o hospital. Visitei-o, encontrei um cirurgião branco e um assistente negro. O cirurgião aqui, no caso, era o médico, mas havia também cirurgiões negros que faziam trabalhos como se fossem médicos. Camas decentes e quartos bem ventilados. A Maria Grã é interessante porque ela escreve sempre de forma positiva. Não é como outros viajantes que vão só falando, os lençóis estavam sujos, a cama quebrada. Não. Ela diz aqui, camas decentes e quartos bem ventilados. A cozinha estava limpa. E o caldo, que foi tudo que encontrei cozido da hora da noite em que lá estive, estava bom. Ou seja, quer dizer que a Maria Grã, a inglesa, ela provou do caldo. Havia cerca de 60 doentes, a maior parte deles de simples feridas nos pés, alguns de pústulas, outros de uma espécie de lepra causada pelo trabalho em terrenos úmidos, e uns poucos com elefantíase. As febres são muito raras. As doenças do pulmão não tão raras. Diversos hóspedes do hospital estavam ali unicamente pela velhice. Um estava louco e havia uma grande sala de mulheres com crianças, de modo que, no total, considero o hospital como uma prova da saúde dos negros de Santa Cruz. Não é interessante o texto da Maria Grã? Eu acho muito interessante. Porque ela vai falando de uma forma tão agradável de ler, de se ler, de compreender, que parece que nós estamos lá, vivendo o que ela conta aí, nesse relato. Caldo de galinha e caldo de mão de vaca para os enfermos de Santa Cruz. Maria Grã, no texto transcrito anteriormente, afirma que ao visitar o Hospital do Paço Imperial de Santa Cruz, tudo que encontrou de cozido na hora da noite em que lá esteve foi um caldo que estava bom. Benedito Freitas também refere-se aos diversos tipos de refeições servidas aos enfermos hospitalizados em Santa Cruz, com base em dietas regulares ou especiais, dependendo do grau de enfermidade do paciente. O caldo de mão de vaca nada mais era do que o substancioso caldo de mocotó, até hoje consumido por algumas pessoas como a primeira refeição do dia, servido em canecas ou pequenas tigelas de porcelana branca. Quem é que está com água na boca aqui? Olha, eu não sou muito adepto do caldo de mocotó, mas a minha esposa, Beth, uma ocasião, nós estávamos fazendo uma obra aqui em casa e ela resolveu fazer um caldo. Só que essa questão do prato, do que se faz, claro que depende muito do que você vai colocar. E se você compra os ingredientes escolhidos de primeira qualidade, de boa qualidade, você vai ter uma resposta, um prato gostoso. E foi o que ela fez, né? Então eu fui lá no mercado e comprei tudo aquilo que vem no caldo de mocotó. Olha aqui, caldo de mocotó era servido todos os dias às crianças escravizadas menores de 7 anos, idosos e enfermos. Por isso que o Benedito Freitas fala aqui no caldo de mão de vaca, que nada mais é do caldo de mocotó.
Então, quem estiver com água na boca, vamos tomar um caldo de mocotó. Eu gosto do caldo, mas sem aquela carne, aquela cartilagem, né? Que não é carne, né? Então, se peneirar assim, eu gosto. Ele bem preparado, bem temperado, com coentro, vai direitinho. E uma cervejinha. Considerando o que descreveu sobre a dieta alimentar dos enfermos do Hospital da Imperial Fazenda de Santa Cruz, o historiador Benedito Freitas, na página 235 do livro que estamos citando, que é o terceiro volume, está aqui, ó, capa de 1987, né? A expressão mão de vaca, esse cara é um mão de vaca, hein? No sentido de pessoa suvina, avarenta, muito apegada ao dinheiro, não cabia neste caso. Então, ali nós falamos da mão de vaca como o mocotó. Aqui nós estamos falando da mão de vaca, aquele cara que não gosta de abrir a mão para ninguém, é o famoso mão de vaca, né? E o Benedito Freitas, de certa forma, quando ele escreve, ele desmente, digamos assim, que esse mão de vaca nesse sentido de sovina. Aí eu aproveitei e coloquei uma foto do Benedito Freitas aqui, ó. Nasceu em 8 de janeiro de 1910 e morreu no dia 20 de maio de 2002. E o livro que eu estou usando para essa referência, que é o terceiro volume, aqui, a parte do Império. Escreveu o Benedito Freitas, apenas um trecho. Era uma dieta de causar água na boca. Quem ficou com água na boca no mocotó vai ficar mais ainda. Tudo da melhor qualidade e com fartura. Aí vem o Benedito. O Benedito Freitas, eu gosto porque ele escreve todas as coisas de comidas, ó. Galinha gorda abatida na hora. Chá importado. Mate. Mingau altamente nutritivos à base de farinhas de engenhos. Inclusive o puro polvilho da roça. Riquíssimo em goma. Rosca doce consumida em grandes quantidades. Vinho de Sepetiba, cujas padarias abasteciam localidades vizinhas pela excelência de seus produtos. Marmeladas genuínas, vinho do Porto e vai aí afora. É claro que eu não ia escrever tudo, mas o Benedito Freitas vai falando. Então, vejam vocês. O caldo que a Maria Grande diz que foi a única coisa que encontrou, e depois alguns outros historiadores vão falar no tal do sopão dos pobres, não era a única comida, porque pelo que o Benedito Freitas está citando aqui, e quando ele cita isso aqui, ele não cita de orelhada, ele não cita por ouvir dizer, não, ele vai transcrever o documento da onde ele tirou isso. Esses documentos, ontem, quando eu fiz aquela apresentação sobre o fundo da Fazenda Nacional Santa Cruz do Arquivo Nacional, mostrei a origem desses documentos. Então, o Benedito Freitas pesquisou muito no Arquivo Nacional e vai encontrar essas listas de mantimentos que foram comprados. Então, tem lá, mantimentos comprados para o hospital. E, claro, se tem vinho do Porto, tem esses polvilhos, tem isso tudo aqui, isso foi para a dieta. Agora, com relação a essa dieta também, é interessante dizer o seguinte, como a Maria Gran fala que encontrou esse caldo, o Benedito Freitas, ele cita que dependendo do paciente, porque havia um regulamento, a coisa não era feita assim de qualquer forma. Por exemplo, não vai dar carne seca, porque inclusive tinha carne seca, né, toucinho e tudo mais. Não vai dar isso para um paciente que está com problema, vamos dizer assim, intestinal, sei lá o quê. Então, existiam 4 tipos de caldo diferente. Caldo de galinha, caldo de mão de vaca com um percentual, e podia usar isso, não podia usar aquilo e tal. Então, isso vai depender do paciente para ter essa dieta específica. É a mesma coisa, quem já foi hospitalizado, quem já teve alguma cirurgia, ficou algum tempo no hospital, sabe muito bem disso. Chega lá no hospital, na hora do café, está esperando aquele pãozinho francês quentinho com manteiga, nada disso. Não, não, não.
Então, as coisas, chega na hora da sobremesa, tá esperando um doce ou alguma coisa gostosa, vem o que? Vem aquelas gelatinas e vai por aí afora. Ou seja, a dieta é de acordo com o paciente. Senão não tem sentido, vai ficar a enfermagem lá e vai comer à vontade. O Hospital da Imperial Fazenda de Santa Cruz, além de atender doentes e empregados da superintendência, estava autorizado a receber particulares em ambulatório e internação, assumindo o beneficiamento a responsabilidade do pagamento. O beneficiado, assumindo o beneficiado a responsabilidade do pagamento dos serviços. Benedito Freitas registra o socorro prestado às tropas imperiais que em 1830 estiveram estacionadas em Santa Cruz. Todas as despesas com a internação dos soldados e demais assistência ocorrida foram ressarcidas por intermédio da mordomia da Casa Imperial. A botica anexa ao hospital também aviava receitas médicas particulares em um período em que não existiam farmácias em Santa Cruz. Tem um documento aqui, também tirado do Fundo da Fazenda Nacional, confirmando isso. É um documento já do finalzinho do Império, 1885 a 1888, Imperial Fazenda de Santa Cruz, lançamento das receitas farmacêuticas avulsas aviadas na farmácia da Imperial Fazenda. Então, observem que esta botica, além de aviar, além de fazer as receitas para os pacientes internos, também fazia para pessoas que vinham de fora. Obviamente, como já escrevi aqui, como foi lido aqui, tinha que pagar. A escritora inglesa Maria Cran, na visita que fez ao hospital da Imperial Fazenda, anotou em seu diário que havia cerca de 60 pacientes, um deles internado por doença mental, alguns com feridas nos pés, pústulas e uma espécie de lepra pelo trabalho em terreno úmido, além de questões pulmonares. Aqui não são questões pulmonares, problemas pulmonares. Há 3 livros lançados entre 2013 e 2017, todos sobre Santa Cruz, Fazenda Jesuítica Real e Imperial, que, acompanhando algumas vezes, sem mesmo citar, o que é lamentável, né? O jornalista, memorialista e historiador Benedito Freitas também se refere aos escravizados, doenças mais recorrentes e casos de óbitos. Freitas, Benedito, né, em nota de rodapé número 17 do capítulo sobre o Hospital do Paço, transcreve parte do mapa demonstrativo de abril de 1866 até dezembro de 1867, registrando 56 óbitos e 463 internados, não mencionando um só caso de morte por impaludismo. Esse documento que o Benedito Freitas relaciona, que outros historiadores copiam também, mas como eu coloquei aqui, infelizmente, nem sempre citam o Benedito, porque o Benedito não era um historiador reconhecido pela academia. O Benedito era um historiador de prática, era um memorialista, era um jornalista. Mas, repetindo o que já falei anteriormente, levantava tudo, deixava a bola na entrada do gol para alguém chutar. E, infelizmente, esse chute nem sempre vem acompanhado do crédito. Quem é que passou a bola? Quem é que fez isso tudo? E o Benedito Freitas levantou todos os dados. Tanto quem conhece as obras dele, os 5 livros dele, 2 do Matadouro e 3 sobre Santa Cruz, podem ver lá. Ele cita os jornais, as páginas das revistas, os documentos, os livros antigos. E hoje a gente pega um determinado livro, que são livros bons, são livros acadêmicos, que citam historiadores ingleses, não sei o quê, para dar aquela
daquela, vamos dizer assim, aquela formação acadêmica, né? E esquecem muitas vezes de citar a fonte original, o que é lamentável, volto a dizer. Esse relatório foi assinado pelo Dr. Joaquim Antônio de Oliveira, que era o médico da Fazenda Imperial de Santa Cruz. E lista, entre outros casos de óbito, tem muitos casos, eu coloquei apenas alguns aqui: apoplexia, convulsões, coqueluche, cistite, diarreia, disenteria, febre amarela, tuberculose e tifo. Algumas dessas doenças hoje, elas não são motivo, por exemplo, de óbito, como por exemplo, diarreia. A diarreia não é motivo de óbito, a não ser que a pessoa, nem o tifo, nem tuberculose. A tuberculose foi um período que era um perigo muito grande, mas hoje as pessoas, se tiverem uma preocupação com o tratamento desde o início, até o próprio câncer, né? Quantas pessoas são curadas? Cistite, coqueluche também, morte por coqueluche. Hoje em dia até tem poucos casos de coqueluche. Mas naquela época essas doenças aconteciam, primeiro, porque havia um descaso em relação ao próprio tratamento. Segundo, é, não havia a preocupação com a questão da higiene. A água não era tratada, bebia-se água de qualquer lugar. Então, por exemplo, quando nós falamos aqui de disenteria, claro que nós estamos falando de problemas também relacionados com a água, né? O tratamento da água. Isso tudo modificou com o tempo. Então, essa apresentação sobre o Hospital da Imperial Fazenda de Santa Cruz, ela teria que ter uma continuidade para que eu pudesse falar sobre essas doenças, o tratamento que aconteceu, sobre os médicos que trabalharam aqui, os cirurgiões, falar sobre o regulamento, porque cada superintendente, em determinadas épocas, fazia um regulamento específico para o hospital. Por exemplo, o Visconde do Receco faz um regulamento específico com informações que tinham que ser cumpridas. O Saldanha da Gama também, o Couto Reis também. Então, eram funções, ele está assumindo a função e faz aquele regulamento atualizando, inclusive porque, dependendo da época que o superintendente assume a administração, já tem algumas modificações no próprio hospital. Então é preciso que seja feito o regulamento. Então isso é importante. Eu peguei aqui uma lista dos cirurgiões da Real Fazenda, porque a Maria Gran, do Diário, assim que ela chega em Santa Cruz, ainda no dia 22 de agosto, sexta-feira, ela cita aqui, olha, Diário de uma Viagem ao Brasil, isso aqui no dia 22 de agosto, sexta-feira, adotou na página do seu diário, na página 319, referindo-se ao cirurgião presente ao encontro com ela. Logo após a nossa chegada, diversas pessoas procuraram-nos para uma conversa por meia hora. Entre outros, um cirurgião que vem do Rio uma vez por ano para vacinar as crianças nascidas durante 2 meses na fazenda. Então vejam vocês, em 1823 já havia preocupação de que as crianças fossem vacinadas. Isso, as crianças nascidas durante os 12 meses na fazenda. Então vinha esse cirurgião, que era um cirurgião formado por uma academia, uma faculdade. Continuando aqui, o texto, que não tem a ver com o hospital, mas não deixa de ser interessante. O padre mestre e o outro frade também vieram, porque os frades naquela época, padre mestre é porque esse padre tinha sido professor no colégio,
Por isso que eles chamam de Padre Mestre. Em breve verifiquei que Santa Cruz tem sua política e sua tagarelice. Eu acho que ela quis dizer aqui fofoca, né? Tanto quanto a cidade, e toda a diferença consiste no refinamento maior ou menor. Maria Gran é muito sutil aqui, mas se alguém interpretar ao pé da letra, vai ver que ela está falando aqui que eram fofocas e cada um falando mal do outro, né? Nada pode ultrapassar a hospitalidade bem-humorada de nossos hospedeiros, que logo fizeram com que nos sentíssemos à vontade. E quando terminou o chá, olha só, tomando chá, estávamos bem iniciados em todos os caminhos da casa e da vila. Obviamente que a Maria Gran, quando ela chega em Santa Cruz, ela vai ser muito bem recebida. Afinal de contas, ela estava vindo recomendada pelo imperador Dom Pedro I e pela dona Leopoldina. Aí vai ser outra coisa, não vai ser um John Lucock que vai chegar e vai ficar lá e vai reclamar. Benedito Freitas, na obra anteriormente citada, menciona que até 1820 os doentes eram assistidos pelos cirurgiões escravos, habilitados inclusive na arte da flebotomia, que é aquela incisão ou sangria venosa que o Debré mostra muito bem isso. Deixa eu ver essa foto aqui, olha. Aqui vocês podem ver ali em cima, eles estão fazendo esse tipo de cirurgia de ventosa, colocando para melhorar os pacientes, né? Então, essa flebotomia que era, eles usavam aquelas sanguessugas. Processo bastante eficaz na época. Eles acreditavam, naquela época, o tratamento que fazendo a sangria, quer dizer, dando um corte, deixando o sangue escapar, que melhorava. Isso, claro, pode ser que um caso ou outro até desse certo, mas de maneira geral, isso ia trazer problemas sérios, inclusive de anemia. Às vezes a pessoa não estava nem podendo perder sangue e eles cortavam lá para, vamos dizer, limpar o sangue. A enfermagem entregue aos enfermeiros e enfermeiras, também escravos, designados para essa piedosa missão com conhecimentos precisos. Sobre essa questão dos conhecimentos precisos, também no livro do historiador Benedito Freitas, há uma citação de uma autoridade autoridade de Santa Cruz, dizendo que alguns desses escravizados, pela prática dele, alguns já tinham 20 anos de prática, vejam bem, 20 anos numa enfermaria, no hospital, ou até mais. Claro que a prática leva ao conhecimento, né? Que eles estavam muito mais habilitados, muito mais capazes do que cirurgiões formados naquela época, pelas academias militares, que era mais importante que esses cirurgiões, esses escravizados, né, ficassem. Mas então vejam vocês, encerrando aqui essa apresentação, como é riquíssima a parte da informação sobre o hospital aqui no caso do Paço de Santa Cruz, da Imperial Fazenda, né? Que daria para fazer muito mais. Não coloquei aqui uma indicação, até porque ontem, quando eu fiz aquela apresentação, eu coloquei esse mapa da localização do hospital, desse hospital. Mas aonde ficava esse hospital? Eu pensei em fazer um slide colocando o hospital atual, Pedro II, e um mapa também mostrando a localização antiga. Mas para que vocês possam ter ideia, quem é daqui de Santa Cruz, quem não é também já me acompanha há algum tempo, já viu esses mapas aí, essas cartas topográficas, já tem uma ideia. Mas ele ficava exatamente ali na Rua do Prado, pertinho do atual Hospital Municipal Pedro II, pertinho da Avenida João 23, paralela à Rua Senador Camará. Então, esse hospital da Imperial Fazenda de Santa Cruz ficava
ali naquela esquina da Rua do Império com a Rua do Prado. Indo para a base aérea de Santa Cruz, logo depois da Rua Senador Camará, eu estou falando isso para o pessoal de Santa Cruz, eu acho que já conhece bem, né? Indo da Rua Senador Camará, no sentido da base aérea de Santa Cruz, pela Rua do Império, antiga Rua 7 de Setembro, tem uma ruazinha à direita e à esquerda. À esquerda ela vai sair no viaduto e à direita ela vai sair no Hospital Dom Pedro II. Ali na esquina, ali onde tem aquela Caixa Econômica, o estacionamento, ficava esse hospital de Santa Cruz, que foi transformado em Casa do Campeiro Mor. O Campeiro Mor era uma autoridade, era uma espécie de supervisor dos demais campeiros, porque havia muitos campeiros, havia mais de 30 campeiros que eram responsáveis pelos campos, pela capina, pelo trato dos campos. E o campeiro mó, então, era o chefe deles. E aí, por isso que tem aquela ruazinha que vai sair lá no cemitério, que chama-se Rua Campeiro Mó. Então, o hospital ficava um pouquinho para cá, vindo para Senador Camará. Ficava ali, ali foi a casa do Campeiro Mó. Quando ele foi extinto, ele funcionou para vocês terem uma ideia, em 1870 ele foi reformado. Depois, em 1884, também recebeu novas obras. Quando chega a proclamação da República, a República não quer mais saber de nada ligado à monarquia, é extinto. Já em 1892, não existe mais hospital, porque não tinha sentido. E nós vamos ficar sem hospital durante quase 40 anos. Vejam vocês que absurdo. Quase 40 anos. Foi aí que já... uns dizem que foi o senador Camará, outros que foi o Júlio Cesar de Mello. Aí é que o hospital, aí é que a escola imperial de Santa Cruz, Dom João VI, vai ser reformada para ser usada como hospital. Aí já dá uma outra apresentação, porque é uma outra história de um outro hospital localizado onde tem a rua Dom João VI e onde atualmente está o Fórum de Santa Cruz, que eu já falei muito sobre o Fórum, mas ainda não falei sobre o Hospital Geral Dom Pedro II, que nós estaremos falando em qualquer momento desses aí, assim que eu tiver material relacionado com isso, porque o Hospital Geral Dom Pedro II funcionou durante um longo tempo até a década de 70, quando foi proposto então a criação do novo hospital, que é esse hospital atualmente municipalizado, que ele era estadual. E da primeira administração do prefeito Eduardo Paes, ele passou a ser municipalizado. Então, temos aí ainda, devendo aí para vocês, uma apresentação sobre o Hospital Geral Dom Pedro II, depois o Hospital Estadual Dom Pedro II e o Hospital Municipal Dom Pedro II, que é o atual hospital, que a história não para, a história continua por aí. Então, hoje, encerrando aqui essa apresentação, nesse 1º de maio de 2025, Dia do Trabalhador, viva o trabalhador! Vai aqui um abraço para você, como trabalhador, uma boa noite e um excelente fim de semana. Até uma próxima oportunidade, estaremos juntos aí. Muito obrigado por você estar me acompanhando aqui no canal de História de Santa Cruz, o canal do YouTube História de Santa Cruz. Hoje, Imperial Fazenda de Santa Cruz, grandioso Hospital do Paço. É claro que pela grandiosidade desse hospital, falei muito pouco. Não posso deixar de me referir aqui à ilustração do nosso brasão heráldico de Santa Cruz, de autoria de Alberto Lima, heraldista e cartógrafo do Exército Brasileiro. Esse brasão foi criado em 1964 e passou a ter uma divulgação maciça
a partir de 1967, graças ao professor Francisco José Antônio, fundador e presidente da AFASC, Associação dos Filhos e Amigos de Santa Cruz. Então, Brasão Heráldico Santa Cruz, autoria de Alberto Lima. Então, uma boa noite e um excelente final de semana para você. Um bom descanso desse feriado de 1º de maio de 2025.